Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E na aula passada, né, que foi a primeira aula introdutória, a gente começou a falar de variáveis, mas eu percebi que a aula ela ficou um pouco vazia, por assim dizer, né, onde eu não abordei de forma mais detalhada o nosso tema, que seriam as variáveis. Daí então eu resolvi criar uma segunda aula, onde eu vou tentar detalhar um pouco mais o conceito de variáveis, né, para que vocês tenham um melhor entendimento sobre o tema. Então, antes de mais nada, né, esse aqui foi o código que a gente criou na nossa aula passada. E um detalhe, eu gostaria que vocês prestassem atenção que onde tem essas palavras aqui print, né? Para quem assistiu a primeira aula sabe que isso aqui é uma função do Python, né? Que você pode estar mostrando o valor de qualquer conteúdo aqui de variáveis, né? Aqui ele vai mostrar o valor. Então você percebe que quando você coloca a função print e logo depois coloca os parênteses, o próprio editor do Python ele te mostra uma cor diferente. Isso porque o editor ele é inteligente e ele identifica que isso aqui, que é a função print, ele é uma função exclusiva do Python. Então isso aqui te ajuda a entender melhor o seu código, a identificar palavras reservadas do Python dentro do seu código. Isso aqui é uma mão na roda. Mas, voltando aqui ao tema, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre as variáveis. Então, galera, as variáveis, como a gente viu na aula passada, são uma espécie de caixas, né? Ou seja, rótulos, onde você pode estar atribuindo valores. Esses valores vão ser referenciados, ou seja, quando o interpretador do Python se deparar com, por exemplo, uma variável, ele vai ver qual é o valor que está associado a essa variável. Por exemplo, usando aqui vamos criar aqui uma variável aqui chamada, deixa eu ver, frutas, e vou, né, atribuir um valor através desse sinal aqui de igual, né, que vocês já sabem que isso aqui serve para a gente atribuir um valor à nossa variável. Eu vou colocar aqui, entre aspas, eu vou colocar aqui maçã. Então, a gente sabe agora aqui que quando o interpretador do Python ele vê esse nome aqui, frutas, dessa variável que você criou, ele vai associar ao que? A maçã. Por quê? Porque esse aqui basicamente é o rótulo, onde é como se fosse uma espécie de caixa, onde você está guardando essa informação aqui. Então isso aqui foi dito na aula passada. Enfim, então, basicamente esse aqui seria o conceito mais amplo de variáveis, né? Você pensa ela como uma espécie de caixa onde você pode colocar informações e identificar através de um nome. Então, ou seja, o interpretador ele vai buscar através deste nome qual é o valor que está associado a essa variável. Enfim, então a gente pode então estar fazendo o quê? Fazer um teste aqui. A gente vai criar uma variável aqui de nome frutas mesmo, né? Frutas. Vou atribuir aqui, colocar aqui melão. Melão. Observe que a gente criou, né, a variável com frutas e atribuímos ela ao valor ou à informação de melão. E o que seria que aconteceria se eu fosse e printasse, né, o nosso nome da nossa variável, ou seja, para a gente ver qual é o valor que vai estar associado. Então, eu vou colocar aqui o nome da nossa variável, que seria frutas. E a gente vai fazer o seguinte, galera, eu vou ignorar esse restante do código aqui. E caso eu ainda não tenha falado, mas para você ignorar basicamente o código, você vai então transformar tudo isso aqui, todo esse código aqui, em uma espécie de comentário, né? Provavelmente alguém que já pesquisou sobre outras linguagens sabe que basicamente o comentário é uma parte que vai ser ignorada pelo interpretador. E para a gente inserir um comentário aqui de várias linhas no Python, basta você colocar 3 aspas. Aqui no meu teclado é um pouquinho difícil, eu vou tentar deixar com 3 aspas aqui. E você fecha bem aqui, que basicamente é onde você quer que o interpretador ignore. Então eu vou colocar 3 aqui. Vocês podem ver que essa parte aqui ficou toda legível, né, por assim dizer, ficou toda diferenciada. Por quê? Porque o Python ele vai interpretar isso aqui e vai ignorar totalmente isso aqui, porque isso aqui para o Python é um comentário. Enfim, então a gente já criou aqui a variável, atribuímos ela o valor de melão e vamos aqui mandar o que? Escrever
né, o valor da nossa variável frutas. E a gente vai o que? Vai rodar aqui, vamos apertar com o botão direito, vamos aqui em Run Variáveis e vamos ver o que vai sair aqui. E como vocês podem ver aqui, saiu, né, o valor referente à nossa variável frutas, que seria a informação melão, né, o valor dela. Beleza. E o que aconteceria se agora eu tentasse criar uma variável com o mesmo nome, né, de frutas, e atribuísse um novo valor para ela? Eu vou colocar aqui agora melancia. Vamos ver aqui o que vai acontecer se eu tentar atribuir um novo valor a essa variável e vou mandar novamente escrever na tela. Vou colocar aqui o nome da nossa variável, que seria frutas. E vamos ver agora o que vai acontecer. Vamos aqui executar novamente. Vamos subir aqui. E como vocês podem ver, galera, printou basicamente o que? O melão, né? Que é o primeiro valor que a gente atribuiu à nossa variável. E o segundo valor foi melancia. E como vocês podem ver, printou os dois valores. Mas se a gente tentar mais uma vez printar o valor da nossa variável frutas, vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui frutas. Vou apenas botar um print aqui para dar uma modificada. Lembrando, galera, que tudo que tiver entre esses parênteses, o Python vai mostrar na tela. Então aqui eu vou apenas para separar, vou colocar esses traços e vou mandar executar novamente. Como vocês podem ver, esse aqui é o código, né, anterior dos print, e esse aqui é este print aqui, ó. Este print aqui. E vocês podem ver que ele retornou basicamente o mesmo valor, o último valor que foi atribuído à variável frutas. Então isso quer dizer o quê? Que o Python ele sempre vai manter o valor atual da variável. E nosso valor atual da variável é frutas, porque foi o último valor que você atribuiu. Galera, o interpretador do Python, ele lê da seguinte forma as instruções. Ele vai ler de cima para baixo e da esquerda para a direita, ou seja, ele vem descendo, né, procurando onde tem os códigos, né, o seu script, e chegou aqui nessa linha, ele vai começar a ler da esquerda para a direita. Então, ou seja, quando ele chegou aqui, ele viu que você tinha primeiro atribuído esse valor e logo em seguida você colocou uma instrução para ele printar na tela, beleza, ele fez isso. Ele leu que o valor era melão e printou essa informação na tela. Mas só que você logo em seguida você atribuiu novamente a frutas, né? Criou uma variável com o nome frutas e atribuiu um novo valor. Então, ou seja, ele já leu aqui novamente, ele pulou, né, essa informação e veio para cá e já leu aqui que a última informação que você atribuiu seria melancia. E logo você pediu para que ele printasse na tela o novo valor, o valor atual da variável frutas. Então, ou seja, como ele lê de cima para baixo, essa aqui basicamente foi a última informação que você atribuiu. Entendeu? Então, ou seja, toda vez que você for criar a variável e você atribuir um novo valor, pode ficar sabendo que o Python ele vai mostrar o último valor que você atribuiu à sua variável. Então, esse é uma dica que eu dou para você. Outra coisa, a gente agora vai tentar aprofundar um pouquinho mais. Galera, para você criar as variáveis, não é simplesmente você chegar aqui e criar uma variável de qualquer jeito e atribuir um determinado valor para ela. Não é assim que funciona. Para você criar uma variável, existem algumas regras, né? Então, ou seja, nós temos a nomeação correta das suas variáveis, umas regras de nomeação. O que seria isso? Não estou entendendo. Vou te explicar. Digamos o quê? Que para você criar variáveis, vou colocar aqui, nomeando variáveis. Pessoal, se você quiser atribuir um comentário de uma linha, você pode colocar apenas a hashtag aqui e digitar o texto, que vai ser ignorado pelo Python. Vou colocar aqui, nomeando variáveis. Nossa, tô ruim. Nomeando as variáveis. Então, você tem que entender alguns requisitos para você nomear as variáveis. E o que seriam essas diretrizes? Pessoal, primeiramente, para você criar a variável, o nome da sua variável ela tem que conter somente letras, números e underscore. Ou seja, eu vou colocar aqui. Primeiro requisito, ela deve o quê?
conter somente letras, números e underscore, que seria o que? O underline que a gente utiliza, né? O underscore, seria basicamente este underline aqui. Ah, tá, um exemplo. Galera, você quer criar aqui um nome, por exemplo, você quer misturar. Então, você pode colocar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, cores. Vou colocar aqui, cores. Cores. E você quer colocar, por exemplo, mais um número. Você pode colocar o que? Um underscore e um número. E o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir agora um determinado valor. Eu vou colocar aqui, entre aspas, eu vou colocar a cor azul. Beleza, isso aqui é uma forma correta, caso você queira misturar letras, o nosso underscore, que seria o nosso underline aqui, galera, e o número 1, certo? Isso aqui pode, está totalmente correto. Vou ter que colocar aqui, correto. Agora, o que você não pode fazer, galera, é uma regra. Você não, ao você criar suas variáveis, você não pode começar a sua variável, o nome da sua variável, com um número. Por quê? Porque isso vai dar um erro. Ah, não estou entendendo. Mostra aí na prática. Beleza. Então, eu vou fazer aqui. Vou criar uma variável agora. Vou só apenas inverter. Vou colocar aqui o 1 e vou colocar um underscore e vou colocar cores. Cor. Vou botar somente cor. E vou tentar atribuir um valor. Vou colocar o mesmo, vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar amarelo. Galera, vocês podem ver que já está levantando aqui um erro. Isso aqui quer dizer que está um erro. O que vai acontecer se eu tentar executar esse código? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar printar aqui o valor da nossa variável cores, né? Só para vocês verem aqui. E o que vai acontecer aqui? Vamos lá que eu vou executar. Vamos ver aqui. Galera, como vocês podem ver aqui, levantou um erro. Um erro de quê? Um erro de sintaxe, sintaxe erro. Ou seja, essa sintaxe não é permitida. Você não pode começar o nome da sua variável com um numeral. Então, você não pode começar. Agora, se eu tirar essa variável aqui e tentar executar novamente o meu código, vamos ver aqui. E vocês podem ver que ele retorna sem nenhum erro, né? E retorna um valor que foi associado à nossa variável cor. Então, galera, a regra não pode começar com letras. Aliás, desculpa, não pode começar o nome da sua variável com número. Então, vou colocar aqui. Vou botar aqui. Não pode começar nome de variável com números. Beleza. Tá, somente essa regra? Não, pessoal, não é somente essa regra. Outra coisa que não é permitido, pessoal. Você não pode começar a criar o nome das suas variáveis e colocar espaços. Como assim? Vamos supor que você queira... deixa eu ver aqui. Criar uma variável que contém espaço. Vamos botar salário mensal. Vamos supor que você está querendo fazer um script aí, né? E você quer criar uma variável que guarde o valor do seu salário mensal. Beleza, galera? Vocês podem ver aqui que tem um espaço e o próprio interpretador do Python já está levantando aqui um erro. Mas eu vou tentar aqui atribuir um valor. Vou colocar aqui 1.000. Vamos supor que você receba aí um salário mínimo. Acho que é 1.700, né? 1.700. Vamos ver se a gente consegue agora printar o nosso nome da nossa variável. Vou colocar aqui entre parênteses salário mensal. Você pode ver que ela está até levantando um erro aqui. E eu vou tentar executar esse nosso código. Vamos ver aqui. Mais uma vez, galera, levantou um erro de sintaxe. Ou seja, você não pode conter espaços. No nome da sua variável não pode conter espaços. Então, essa é uma regra válida, não pode conter espaços. Quando você for criar, não coloque espaço. Ah, tá, mas eu quero criar uma variável salário mensal para poder ficar mais legível. Pessoal, é muito fácil. Se você quer criar uma variável que contém o nome salário mensal ou outra coisa, duas palavras compostas, você simplesmente pode fazer o quê? Unir através de um underline.
Ou seja, como eu falei aqui em cima, né? O jeito certo de você criar suas variáveis é que a variável ela pode conter somente letras, números e underscore. Não pode iniciar o quê? Com números. Mas você não está iniciando com número, você está iniciando com letras, somente letras, e você está atribuindo aqui um underscore. Isso aqui substitui o espaço, deixa o nome da sua variável mais legível. E você atribuiu aqui o valor de 1.700. Agora vou colocar aqui o nome correto da nossa variável e a gente vai tentar agora executar e ver se vai dar tudo certo. Como vocês podem ver aqui, printou aqui o 1.700, ou seja, porque é válido, você pode, ao criar suas variáveis, né, você pode colocar para substituir o espaço, você coloca lá o underscore. Outra coisa que você tem que saber quando você for criar as suas variáveis, você tem que evitar palavras reservadas do Python. Como assim? Não estou entendendo. Está falando grego. Pessoal, presta atenção. Como eu falei antes, o próprio interpretador do Python, ele destaca as palavras. Essa palavra aqui, por exemplo, print, é uma função que ela é reservada e específica do Python para poder mostrar valores na tela. Valores de variável, outra coisa na tela. Entendeu? Mas você não pode criar, vamos supor, você quer criar uma variável que atribui o nome de Python, de print, desculpa. Você quer atribuir o nome da sua variável de print. Não pode. Por quê? Porque é uma palavra reservada do Python. Assim, não somente essa palavra, mas tem uma lista de palavras que são funções reservadas do Python que a gente pode estar vendo um pouquinho mais na frente, né? Então, o print você não vai poder colocar o nome da sua variável print, por exemplo, print, e atribuir um determinado valor aqui de... Vamos botar luz. Print luz, por exemplo. Opa, pera aí. Print luz. Deixa eu ver. Até tá dando aqui, mas... Ó, você pode ver aqui que não vai... Ah, tá. Beleza, vou printar aqui. Pera aí, ficou... Pessoal, eu tô gravando essa aula aqui um pouquinho no improviso, tá? Eu vou colocar aqui como se você estivesse tentando printar o nome da sua variável aqui, ó. Você atribuiu o nome da variável print e tá querendo exibir o valor print, né? Então, a gente vai tentar executar. Como vocês podem ver aqui, galera, não dá, é um erro de tipo. Não dá para você usar essa palavra que é reservada do Python para poder nomear sua variável. Então, isso aqui não pode. Então, essa aqui é uma das outras regras que você tem que evitar, galera. Você tem tanto nome de variável para você criar, você não vai usar um nome reservado. Outra coisa, deixa eu ver aqui que eu preciso falar com você. A questão de que quando você for nomear suas variáveis, tome muito cuidado quando você inserir, por exemplo, a letra I, né? O I ou O maiúsculo, né? Aliás, o O. Oxe, peraí. O O, por quê? Pessoal, o O, esse aqui é o O, né? Ele pode ser confundido facilmente com o zero, entendeu? Dependendo do tamanho do seu código, você pode simplesmente confundir o O com o zero. Então, isso aqui evita. Assim como também o I. O I maiúsculo ele pode também ser confundido, pessoal, com, por assim dizer, o L, né? O 1 na verdade, desculpa. O 1. Então, ou seja, evita usar como variável. Evita usar o I ou o zero, para poder você não se confundir na hora. Outra coisa, deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Outra coisa, não se preocupe com questões de quê? De ortografia. Ah, como assim? Eu não estou entendendo. Vamos supor que você quer criar sua variável, tá? Mas você esqueceu, você digitou o nome da variável errado. Pessoal, o Python ele não se preocupa com isso. Eu vou fazer basicamente um teste agora aqui. Eu vou criar uma variável aqui chamada mensagem. Mensagem. A gente sabe que seria aliás, vou botar aqui mensagem.
apenas com um S. E a gente sabe que na nossa ortografia do português seria com 2 S. E vou atribuir aqui o valor de seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vocês podem ver que o Python ele não está reclamando aqui. Se eu mandar printar o valor da nossa variável mensagem. Deixa eu só botar aqui um print aqui para poder separar, para ficar um pouco mais legível para você. Vamos ver aqui. E vou mandar executar. Vou subir aqui. Vocês podem ver aqui que o Python executou sem nenhum problema. Por quê, pessoal? Porque o Python ele não está preocupado com questões ortográficas, com regras ortográficas. Então, ou seja, a maioria das linguagens não se importa com erros ortográficos, desde que você crie sua variável e quando você for chamar o valor da sua variável, ela esteja de acordo. Como assim? Por exemplo, digamos que um erro comum que pode acontecer com você, que basicamente acontece com a maioria dos programadores, sejam eles iniciantes ou profissionais, é às vezes esquecer uma determinada letra. Como assim? Por exemplo, digamos que você, ao criar sua variável, você criou a variável mensagem com apenas um S, aí você, na hora de você chamar a sua variável, você vai lá e coloca o quê? Mais um S. Beleza, o que vai acontecer? A gente vai mandar executar aqui. E como vocês veem, ele vai dar o quê? É um tipo de traceback, pessoal. Ó, traceback. Não se preocupe quando aparecer esses erros aqui na sua tela. Por quê? Porque esse traceback é uma forma do interpretador Python de ele tentar te ajudar a encontrar onde foi que você cometeu o erro no seu código. Ah, não estou entendendo, tá difícil para mim. Seja mais claro. Então, o traceback ele é uma espécie de feedback. Ou seja, aqui ele está dizendo o quê? Que na linha 31, olha só, linha 31, né? Aqui, ó, 31, do arquivo, né? Do seu arquivo aqui, variáveis.py, né? Ele encontrou um determinado erro, um erro do tipo name erro, ou seja, está até marcando aqui, ó, mensagem aqui, ó. Está dizendo o quê? Que mensagem não está definida, ou seja, você tentou chamar essa variável aqui sem antes atribuir um valor. Ah, mas você vai falar, não, mas tá aqui em cima que eu atribuí o valor, seja bem-vindo, é uma string e eu atribuí a variável mensagem. Só que você está esquecendo que mensagem aqui não é o mesmo, não é basicamente o mesmo nome que está aqui, porque aqui só tem um S e aqui você colocou 2 S, ou seja, não é para o Python. Mensagem aqui não é igual a esse nome de variável. Você está entendendo? Ou seja, por causa de uma letra a menos, né, ou a mais, ou seja, para o Python já não é mais a mesma coisa. Então gerou um erro de name erro, ou seja, uma variável que não foi definida, não tem valor definido. Ah, como assim? Dá mais um exemplo. Vamos supor, vou colocar aqui, deixar normal, só para ele exibir o valor, e vou criar mais um nome de uma variável aqui. Deixa eu ver. Vou colocar idade e pronto. Vou colocar a idade aqui sem definir nenhum valor e vou mandar printar o valor da nossa variável. Tá, vamos mandar executar. Você já pode ver que já está apontando como erro aqui. Você vai lá, né, e manda executar. E mais uma vez deu um outro erro do que? Do tipo name erro, ou seja, um erro de uma variável que não foi definida, ou seja, você está tentando chamar uma variável que você não atribuiu nenhum valor, então dá um erro de name erro, ou seja, o traceback, que seria a forma do Python tentar te ajudar a tentar encontrar o erro, né? Aqui você pode ver que o erro está presente na linha 33, né? Aqui, ó, 33, onde a gente tentou definir a nossa variável, né, do nosso arquivo, e aqui, né, ele até mostra aqui qual é o erro, ó, idade, e aqui mostra o name erro, o tipo de erro. O tipo de erro é o name erro, ou seja, é uma variável que não foi definida, entendeu? Então, seja muito cuidado. E a maioria dos programadores, sejam iniciantes ou já avançados, eles
cometem muito esse erro, né? Às vezes é o esquecimento de uma letra, né? Ou uma variável que você esqueceu de definir. Mas se você chegar aqui e definir, né? Eu vou colocar aqui 19, vamos supor idade 19, e tentar novamente exibir o valor da variável, você pode ver agora aqui que não deu erro. Por quê? Porque você definiu a sua variável aqui e chamou ela, né? Já tá, o valor dela está definido aqui como 19, e você chamou ela, ou seja, para o Python está tudo certo. Então, eu acho que para essa aula de variáveis é isso aí, galera. Não se preocupe com esses erros, pessoal. Não se preocupe com esses erros que aparecerem na sua tela. Presta muita atenção qual é o tipo de erro e qual é a linha, porque isso, querendo ou não, vai te ajudar a identificar onde é que você cometeu o seu erro. Então, se você não entendeu, né, deixe sua dúvida aí no comentário, que eu posso estar então depois te respondendo, né? Se esse vídeo ele te ajudou, deixe seu like, né, para poder fortalecer, para incentivar que eu traga mais vídeos. Inclusive, eu vou estar avançando nesse conteúdo, né? Nas próximas aulas a gente vai estar abordando outros tópicos, né? E é isso, né? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.